Primeiramente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Miranda, né? Eu atualmente faço bacharelado em Engenharia Elétrica pelo Cefet RJ, Campus Nova Friburgo. E eu vou lecionar aqui no Enenzando as disciplinas de Física 1, Física 2 e Física 3. Muitos vão se perguntar, por que só tem Física 1 e Física 2? Porque a 3 eu vou introduzir depois, entendeu? Vai dar tempo de discutirmos a matéria. A data prevista para o fim da parte teórica é aproximadamente, acho que dia 17 de julho, ok? E qualquer dúvida, sugestão, qualquer crítica, estou disponível para acatá-las, pois queremos o bem deste projeto, ok? Grande abraço, podem contar comigo. Bom, galera, vamos começar então, né? Vamos falar então de grandezas escalares e vetoriais, ok? E antes de chegarmos à definição desse ponto, grandezas escalares e vetoriais, nós vamos falar alguns conceitos anteriores. Primeiramente, vamos definir o que é física, correto? O que é física? Física é a ciência que se ocupa dos componentes do universo, das forças que interagem entre si e dos efeitos destas forças, ok? Como assim? Se parar para pensar, tudo que você estiver, a maioria das coisas que você estiver vendo é física. Por exemplo, você pegar e acender a luz. Você vai estar mexendo com um fenômeno chamado corrente elétrica. No momento que você acende a luz, os elétrons vão passar por dentro do fio até chegar à lâmpada, correto? Mas que é isso? Nós vamos falar isso mais para frente. Não precisa se preocupar com isso agora não, correto? Só estou fazendo uma breve definição, certinho? Agora com isso, vamos então vimos o que é física. Agora vamos ver como ela é utilizada no nosso cotidiano. Cara, ela tem inúmeras formas, dentre elas, falar ao telefone, por meio um celular, por exemplo, ligar o carregador para ele poder carregar a bateria, correto? Um outro exemplo, você pega a bateria de um celular, ela é chamada capacitor, cuja sua função principal é armazenar energia elétrica. Armazenar energia. Correto? Só que isso nós vamos ver mais lá para frente. Eu só estou mostrando um pouco como a física é utilizada, né? Acender a luz, como foi o exemplo que eu acabei de falar agora há pouco tempo, né? Esquentar alimentos no micro-ondas, né? Esquentar alimentos no micro-ondas, por exemplo, vai ter ondas chamadas de ondas eletromagnéticas, o que nós vamos estudar mais à frente. Como eu retorno a falar novamente, só estou definindo, mostrando como ela é utilizada no cotidiano. A partir disso, nós vamos definir um conceito, correto? Que é básico para qualquer estudo da física, que é o conceito de corpo, correto? O que é um corpo na física? Vamos lá. Corpo na física é o quê? Coleção de massas tomadas uma a uma. Por exemplo, qualquer objeto que você vê é um corpo. Vamos dar um exemplo. Uma caneta é um corpo. Outro exemplo. Um lápis é um corpo, correto? Então, qualquer objeto de estudo físico é um corpo. Certo? Aí nós vamos fazer a pergunta, como diferenciamos um corpo de outro? Sei lá, pega uma caneta, pega uma tampa, correto? Note que tanto a caneta quanto a tampa são dois corpos distintos, correto? Se são dois corpos distintos, como é que nós vamos diferenciá-los? Então, nós vamos diferenciá-los por meio das grandezas, correto? O que são grandezas? Elas são medidas em unidade, né? Apropriadas com um padrão. Você vai ter uma medida padrão e você vai compará-las às medidas das grandezas que você estiver analisando. Correto? Essas grandezas elas têm dois tipos, escalares e vetoriais. O que são grandezas escalares? Se analisam pelo valor, correto? Você vai analisar ela pelo valor. Ou seja, você vai pegar, por exemplo, uma caneta, uma tampa. Você vai pegar uma régua, por exemplo, vai medir quanto vale esse cara aqui, vai pegar a tampa, medir quanto vale esse cara. Você vai comparar uma com a outra pela sua medida, correto? Então, eu até coloquei aqui. Se vocês quiserem copiar, podem copiar, correto? Se analisam pelo valor. O exemplo de grandezas escalares. Tempo, temperatura, volume e etc. Correto? Aí vamos às grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas são o quê?
Veio vetorial na sua mente, você tem que pensar em 3 coisas que são de suma importância. Quais são essas 3 coisas? Módulo, direção e sentido. Toda vez que você falar de uma grandeza vetorial, você vai ter que lembrar desses caras. Exemplos de grandezas vetoriais: velocidade, aceleração, correto? Força e por aí vai. Todos eles vão ter intensidade, direção e sentido. Aí vem aquela pergunta: ô Renato, por que você não define o que é módulo, direção e sentido? Cara, eu vou definir. Só que eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer agora. Correto? Eu vou definir isso aqui agora na parte de vetores. Então, fazendo uma abordagem geral da física, nós vamos entrar nos assuntos muito importantíssimo que são os vetores. Correto? Primeira coisa, o vetor é uma seta. Se parar para pensar. Correto? Se pegar trazendo para o mundo atual, você vai comparar que os vetores podem ser o quê? Por exemplo, quando você vai dirigir um carro, você olha a direção dele para onde você vai para qualquer lugar. Vetor. Por exemplo, quando você vai usar um aplicativo. Vetor. Então você vê que o vetor é um conceito extremamente importante, seja na informática, seja na ciência. Por exemplo, o coronavírus. Você vai ver que o coronavírus pode passar de uma pessoa para outra. É um vetor de transmissão. Então você vê que o conceito vetor ele está abrangendo uma série de coisas. Correto? E vamos lembrar uma coisa então. Uma informação, cara, que é extremamente importante. Todo vetor é composto por 3 atributos. Vem vetor na sua cabeça? Vem isso. Todo vetor é composto por 3 atributos. Quais são eles? Módulo, direção e sentido. Módulo é a mesma coisa que intensidade. Tanto que eu coloquei dentro do parênteses. Ou seja, pode-se perceber, né, pelo tamanho da seta. Direção. A direção ela pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Sentido, direita, esquerda, para cima, para baixo e por aí vai. Correto? É um dos tipos de sentido existentes. Aí você, me deu um exemplo disso? Claro que eu posso dar um exemplo disso. Nós vamos pegar, por exemplo, um vetor AB. Correto? Esse vetor AB aqui, repara que qual é a direção, qual o sentido desse vetor? Você nota que ele está no sentido diagonal. Você nota que a direção... Falei errado, foi mal. Você nota que ele está num sentido meio bugado aqui. Então, um pouco mais aqui para cima. A formação mais correta para vermos o sentido era colocando um ângulo que eu vou chamar de θ. Correto? Então, o sentido dele vai ser o quê? Esse ângulo θ do eixo X para cima. Correto? A direção diagonal. Esse aqui que é mais simples. Direção horizontal. Sentido para a direita. Seria esse primeiro aqui, ó. Direção horizontal, sentido para a direita. Esse daqui, direção vertical, sentido para cima. Então, nota que todo vetor eles vão ter essas 3 características. O valor que ele possui, que é o módulo, a direção horizontal, vertical, diagonal, e o sentido direita, esquerda, para cima, para baixo. Exemplo para baixo. Se eu fizer um vetor assim, ó, direção vertical, sentido para baixo. Aí se ele valer, sei lá, 5 metros. Esses 5 metros é o módulo do vetor. Ok? A partir disso, nós vamos entrar em operações vetoriais. Primeiras operações que nós vamos ver: soma e subtração de vetores. Por exemplo, você pega um vetor, esse vetor aqui está valendo a medida A, este vetor aqui está valendo a medida, ó, esse aqui de baixo, B. O resultado vai ser um vetorzinho um pouco maior, né? Somando os dois, que nós vamos chamar esse vetor, colocar o símbolo de vetor, né? Esse vetor de A mais B. Note que toda vez que nós estivermos trabalhando com grandezas vetoriais, nós iremos usar esse símbolo de seta aqui em cima.
correto? E se você pegar a subtração, vou chamar esse ponto aqui, essa distância aqui de C e essa distância aqui de D. Vai ser um vetor um pouco menor, correto? Que vai ser o vetor? Vai ser o vetor C menos o vetor D. Ok? Sabendo disso, nós temos que saber, pô, nós temos um vetor A, um vetor B. Somamos ele e deu esse vetor aqui. Qual o nome desse vetor? Toda vez que você for fazer um vetor que resulta de uma propriedade entre outros vetores, sendo soma, sendo subtração, você vai chamar esse vetor de resultante. Ok? Então, o vetor que vai se originar através de uma interação entre outros vetores vão ser chamados de vetor resultante. Ok? Subtração nós já vimos, soma nós já vimos. Um outro exemplo também são somas de vetores. Tem um vetor de AB, aí você pegou essa parte de trás de um vetor, que se chama origem, conectou essa parte da frente de um vetor, que se chama extremidade, colocou ele aqui. Você vai saber que tem um vetor que resulta da soma vetorial desse cara com esse cara, que é o vetor AC. Correto? Esse vetor AC, ele é chamado de vetor resultante, ok? E agora?